Capítulo 26. Sem outros acontecimentos de maior na família de Longbourn e apenas diversificados pelos passeios a Merrington, umas vezes com chuva, outras vezes com frio, decorreram janeiro e fevereiro. Em março, iria Elizabeth para Houndford. Não simpatizara a princípio com a ideia da visita, mas tendo descoberto que Charlotte tinha grande empenho na sua ida, foi, a pouco e pouco, habituando-se a considerá-la não só como um certo prazer, como com a certeza cada vez maior. A ausência aumentara o seu desejo de voltar a ver Charlotte e mitigara a sua aversão pelo Sr. Collins. Não deixava de constituir uma novidade, e como uma mãe, como suas irmãs, tão pouco cativantes, o ambiente em casa nem sempre era o que seria de desejar. Considerava oportuna uma pequena mudança de ares. A viagem permitir-se-lhe, além do mais, avistar-se com Jane, e, em resumo, à medida que o tempo se aproximava, assim crescia sua impaciência. Porém, tudo decorria lentamente, e quando por fim fixaram a viagem, decidiram de acordo com a primeira ideia de Charlotte. Elizabeth iria na companhia do Sr. William e de sua segunda filha. Londres completaria a primeira etapa, e aí tencionavam passar parte do dia e a noite. Elizabeth unicamente lhe custava deixar seu pai, que de certo sentiria sua falta, e a quem, chegada à altura, agradava tão pouco a partida da filha que lhe pediu para ela lhe escrever e quase lhe prometeu responder a sua carta. A despedida entre ela e o Sr. Wickham decorreu de forma perfeitamente amigável, e mais acentuada nele ainda. Embora de momento as suas atenções se encaminhassem noutro sentido, ele não poderia esquecer que Elizabeth fora a primeira a despertar-lhe e a merecer-lhe essas mesmas atenções, a primeira a escutá-lo e a lastimá-lo, a primeira a ser digna da sua admiração. E no modo como ele se despediu, lhe desejou bons momentos e lhe lembrou como o que ela deveria contar na pessoa de Lady Catherine de Bourgh, fazendo simultaneamente votos para que a opinião de ambos, tanto sobre essa senhora como sobre todo o mundo em geral, nunca deixasse de coincidir. Ele deu provas de uma solicitude e de um interesse que ela sentia não deixar de fortalecer para sempre os laços de amizade sincera entre eles. E dele ela se apartou convencida de que, casado ou solteiro, ele seria sempre, a seus olhos, um modelo da simpatia e do encanto. Os seus companheiros de viagem no dia seguinte não eram de índole a desfazer nela a boa impressão que Wickham lhe deixara. Tanto Sir William como a sua filha Maria, uma jovem prazenteira, mas tão fútil como ele, nada tinham a que dizer que valesse a pena ser ouvido, e não era escutados com maior delícia que a chiadeira da carruagem. Elizabeth tinha, com efeito, uma predileção pelo absurdo, mas há muito tempo que conhecia Sir William. O relato maravilhoso da sua apresentação na corte e da sua investidura já não era novidade para ela, e as suas delicadezas tinham sofrido um desgaste idêntico ao da sua conversa. Não teriam nesse dia mais de 24 milhas a percorrer, mas quando saíram ainda era madrugada, pois tencionavam estar na rua Gracechurch por volta do meio-dia. Quando pararam à porta do Sr. Gardiner, Jane encontrava-se a uma das janelas da sala aguardando a sua chegada, e quando entraram em casa, já ela se encontrava no vestíbulo para os receber, e Elizabeth, olhando-a demoradamente, regozijou-se por haver tão saudável e encantadora como nunca. Ao cimo das escadas, acotovelava-se um pequeno grupo de crianças, rapazes e raparigas, cuja ânsia de ver a prima não lhes permitira esperar na sala de visitas, e cuja timidez, pois há um ano que não a viam, lhes impedia de descer ao seu encontro.
O ambiente era de alegria e afabilidade. O dia decorreu da forma mais agradável. A tarde passada no alvoroço das compras e a noite num dos teatros. Aí, Elizabeth procurou o lugar junto da tia. O primeiro assunto a ser abordado entre elas foi a respeito de sua irmã, e assaltou-a maior preocupação que espanto ao ouvir, em resposta às suas minuciosas inquisições, que, embora Jane continuasse lutando por manter uma boa disposição, tinha períodos de desânimo e melancolia. Era, contudo, de esperar que eles não durassem por muito tempo. A senhora Gardiner contou-lhe também, em pormenor, a visita da menina Bingley à rua Grace Church, e repetiu-lhe as várias conversas que desde então tivera com Jane, e que lhe davam a entender não existir da sua parte qualquer interesse em continuar tal amizade. A senhora Gardiner referiu-se seguidamente à deserção de Wickham e congratulou a sobrinha por a suportar com tanta dignidade. Mas, querida Elizabeth, acrescentou ela, que gênero de rapariga é a menina King? Custar-me-ia ver o que o nosso amigo, afinal, não passa de um interesseiro. Por amor de Deus, querida tia, qual a diferença no casamento entre o interesse e o motivo prudente? Onde acaba a prudência e começa a cobiça? No Natal, a tia receava que ele casasse comigo, pois seria uma imprudência. E agora, porque ele procura cativar uma rapariga que possui 10.000 libras, a tia pretende que ele seja um interesseiro. Basta que tu me digas que gênero de rapariga é a menina King, e eu saberei o que pensar dele. Ela é uma rapariga estupenda, creio eu. Nunca ouvi dizer o contrário. Mas ele nunca lhe ligou importância, senão quando o avô morreu e lhe deixou sua fortuna. Não, por que haveria ele de lhe ligar? Se não lhe era permitido conquistar a minha afeição, porque eu não tinha dinheiro, por que razão haveria ele de se voltar para uma rapariga por quem ele não se interessava e que era tão pobre como eu? Contudo, parece-me pouco delicado da parte dele rodear de atenções essa menina após a morte tão recente do avô. Um homem em situação embaraçosa não tem tempo para considerações dessa ordem e que outros podem acatar. Se ela não põe objeções, por que haveríamos nós de o fazer? O fato de ela não objetar não quer dizer que o justifique, apenas demonstra que também nela há ausência de algo, bom senso ou sentimentos. Pois bem, exclamou Elizabeth, como queira, minha tia. Ele será um interesseiro e ela uma tola. Não, Lizzie, não é isso que eu quero. Teria maior pena tu sabê-lo bem, de pôr defeito num jovem que durante tanto tempo viveu em Derbyshire. Oh, se é que é só isso, tenho uma péssima opinião dos jovens que viveram em Derbyshire, e os seus amigos íntimos que vivem em Hertfordshire não são de melhor cepa. Estou farta de todos eles. Graças a Deus, a partir de amanhã gozarei da companhia de um homem destituído de qualquer qualidade, bom senso ou distinção. Os estúpidos são, no fundo, os únicos que vale a pena conhecer. Toma cuidado, Lizzie. O que acabaste de dizer encerra qualquer coisa de muito parecido com desilusão. Pouco antes do fim da peça, que viria por termo à sua conversa, Elizabeth teve a inesperada alegria de um convite para acompanhar os seus tios numa digressão que eles se propunham realizar no verão. Ainda não decidimos até onde iremos, disse a senhora Gardiner, mas não pomos de parte a ideia de visitar a região dos lagos. Nenhum protesto ofereceria perspectivas mais agradáveis a Elizabeth e a sua aderência ao convite foi pronta e reconhecida. Minha querida, minha tia, exclamou ela arrebatada, que delícia, que felicidade! É como se revivesse. Adeus de desilusões e melancolia.
Que são os homens comparados com rochas e as montanhas? Oh, que horas de êxtase não serão as nossas! E quando regressarmos, não acontecerá como com os outros viajantes, que não são capazes de dar uma ideia exata de nada. Nós saberemos onde fomos, nós descreveremos o que vimos. Lagos, montanhas e rios não se misturarão nas nossas imaginações. E na nossa tentativa de descrever determinado cenário, não discutiremos quanto à sua situação relativa. Não deixaremos que as nossas primeiras efusões sejam tão insuportáveis como as da maioria dos viajantes.